Fala galera, meu nome é Alexandre Kise e neste podcast eu tenho duas dicas muito legais para apresentar para vocês. A primeira é como pegar uma imagem e ganhar um contraste mais intenso, que é um efeito muito comum na publicidade atual. E a segunda é, uma vez que eu tenho esse contraste, transformar isso na pintura. E por falar em pintura, claro que eu vou utilizar um recurso especial, ou seja, uma canetinha para ficar brincando em cima da imagem. Mas não é só isso. Porque a Wacom enviou para mim uma Cintiq chamada Cintiq Companion, que é o mais novo lançamento da sua linha de produtos. Ela é uma workstation portátil, ou seja, uma máquina super produtiva e ao mesmo tempo leve, que eu posso levar para qualquer lugar. Praticamente a gente pode chamar de um notebook, só que com um poder de fogo sensacional. Uma altíssima resolução, porque eu estou trabalhando em Full HD em cima dela, 1920 por 1080, e você vai ver o quanto essa máquina responde durante a dica. Tá preparado? Vamos começar a diversão. Minha Cintiq já está aqui posicionada. Vou trabalhar com tecladinho Bluetooth para me auxiliar. Tenho a canetinha, posso controlar a altura dela, sempre buscando o melhor conforto. Por falar em conforto, uma coisa que é muito jóia é clicar e arrastar, ou seja, essa questão do multitouch que ela tem é muito jóia. Tenho aqui meu Photoshop, clico uma vez em cima desse ícone, ele já abre o aplicativo para mim. Notem, abriu com uma velocidade bastante legal. Clico duas vezes na tela, ele já abre o Open, clico no arquivo, clico aqui na parte de baixo, minha imagem já vai ser aberta. E propositalmente eu escolhi uma imagem bastante grande. Notem, ela tem 550 megas, ou seja, isso mostra que o poder de fogo que eu tenho dentro dessa estação de trabalho é muito grande. Afinal de contas, a gente está falando de um computador que vem com processador i7, ou seja, é um equipamento extremamente poderoso que vai auxiliar você durante o dia a dia. Mesmo naqueles arquivos mais pesados, que é a realidade do usuário do Photoshop, ela vai responder super bem. Posso clicar, trocar minha ferramenta, clico na tela, arrasto, vou posicionando onde eu quero, ou seja, todo aquele conforto de trabalhar com os dedos de uma forma extremamente intuitiva eu tenho. Agora é claro que toda a precisão e a diversão que eu tenho trabalhando com a canetinha também vai ser permitido aqui. Então vamos fazer o seguinte, eu vou entrar no menu File, vou entrar em Open, vou selecionar o arquivo que eu vou apresentar o efeito e eu já tenho a imagem aberta. Uma vez a imagem aberta, o que eu quero? Quero aumentar a realidade de contraste para ela. Como é que eu vou fazer isso? Vou duplicar o layer. Ctrl J, ele duplicou o layer. Então, utilizei o teclado. Notem, eu tenho teclado, tela, canetinha. O que tiver na minha mão naquele momento é o que eu vou utilizar na hora de trabalhar. Sempre buscando interagir entre as funcionalidades que esse produto oferece. Beleza, primeira coisa que eu vou fazer, duplicar o layer. Ctrl J, já tem o efeito duplicado. Vou trocar o Blend Mode de normal para a característica de Overlay. Notem, ele aumentou bastante o contraste. Vamos até reduzir para que a gente consiga visualizar melhor. Ele aumentou o contraste, mas a saturação também ganhou uma intensidade muito forte, que vai ser reduzida entrando no menu Image, Adjustment e tirando a saturação desse layer. Quando eu tiro a saturação, o contraste ainda está presente, mas a imagem agora não tem aquela saturação tão agressiva. Com isso, eu consigo um efeito bastante interessante. Agora, esse efeito também é um coringa, porque ele pode ser utilizado como uma ferramenta corretiva. Você já mandou imprimir alguma imagem e ela não ficou com aquele contraste sensacional? Às vezes a impressão perde um pouquinho de contraste se comparado à tela. Como é que você pode corrigir isso? Duplicando o layer, tirando a saturação, só que trabalhando numa intensidade um pouco mais baixa. Então eu posso fazer o quê? Eu posso trabalhar aqui, olha, a parte de opacidade. Com uma opacidade de 25%, por exemplo, eu posso colocar mais e menos, notem, ele tirou aquela névoa que estava por cima do arquivo. Com isso eu consigo fazer com que a imagem da impressão fique mais bonita, mais contrastada. Agora, se eu realmente quero a linguagem de um efeito, eu quero aquela coisa bem mais forte e marcante, daí basta voltar a imagem para 100% em cima do layer e eu tenho esse contraste já inserido aqui dentro. Essa é a primeira parte. Notem que a Cintiq Companion está respondendo super bem a qualquer movimento que eu coloque aqui. Beleza, agora eu quero transformar essa brincadeira aqui numa coisa um pouquinho mais forte ainda. Como é que eu vou fazer? Vou utilizar o Tudo E para duplicar a imagem aqui na parte de cima. Vou entrar no menu de filtro, vou descer até o Sharpen e vou escolher o Unsharp Mask. Com o Unsharp Mask eu posso colocar valores para realmente contrastar muito essa foto. Mais intenso, menos intenso. Ou se eu já tenho um valor específico que eu quero colocar, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar também uma função que eu tenho no próprio Cintiq, que é o quê?
Eu clico na parte de baixo, ela habilita um teclado. Então nessas áreas que estão preenchendo, eu posso falar, eu quero usar o teclado numérico, trocar o valor para 65. Notem, ela já mostrou como é que ficou lá a minha configuração. Se eu clico seguro, ela mostra o antes, quando eu solto ela mostra o depois. Posso dar o Enter aqui na parte de baixo, falar para ele esconder o teclado nesse momento, e fica muito nítido quanto ele aumentou esse contraste. Por que eu estou aumentando o contraste dessa forma? Porque eu estou indo para a nossa segunda parte, que é transformar essa imagem em uma pintura. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho essa imagem pronta, eu vou entrar no menu Select, vou escolher a opção chamada Select All. Uma vez isso pronto, eu entro no Edit e vou pedir para definir esse carinha como sendo um pattern. Uma vez a tela aberta, novamente, o que eu vou fazer? Clico aqui embaixo, falo para ele, imagem do Alê. Notem, eu estou trabalhando com a velocidade normal de produção e ela aguenta tudo sem problema nenhum. Vamos colocar um novo layer agora. Novo layer colocado. Pintei esse layer de branco. Qual é a ferramenta que eu vou escolher? É uma ferramenta chamada Art History Brush. Clico, seguro e arrasto em cima dela e falo para ele, olha, eu quero trabalhar com History. Ele tem configurações diferentes. Até a minha dica é que você explore essas diversas configurações, porque daí você pode criar efeitos dos mais diversos dentro do seu dia a dia. O que eu vou fazer? Vou começar a clicar e arrastar. Eu estou pintando minha imagem utilizando esse History Brush, ou seja, um traçado artístico em cima dessa ferramenta. Olha como fica um efeito interessante. Além disso, eu posso habilitar as funções da caneta, aonde eu venho na minha parte de Shape e falo para ele que eu quero que o tamanho do meu brush seja controlado pela pressão. Então o interessante agora é que se eu pressionar bastante, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar um brush bastante grande. Então quando eu quero algo rápido para criar pelo menos o primeiro esboço para fazer essa imagem, eu faço dessa maneira. Agora eu quero partes mais detalhadas. Qual que é a diferença disso? Eu passo ela bem levinha, ela vai fazer um brush pequeno, ou seja, ela vai detalhar mais essa área. Então quando você faz um efeito desse, que é transformar uma imagem em uma pintura, muitas vezes eu quero fazer o quê? Eu quero ter a primeira sensação da imagem e depois aplicado nela alguns detalhes. Eu vou fazer isso durante o mesmo traçado, só controlando a intensidade com que eu pressiono a caneta sobre a tela. Então notem, forte, ela está fazendo um traçado grande. Faço isso levinho, ela está fazendo pequeno. E eu posso on the fly, ou seja, durante o meu traçado, fazer toda essa característica para ganhar uma velocidade muito grande. Esse efeito é muito legal, por exemplo, se você vai fazer um convite, se você vai fazer alguma coisa diferenciada e quer um toque mais artístico nas suas imagens. Ou até mesmo para aquela imagem que ela inicialmente estava horrível, o que você faz? Defeito especial, ou seja, você aplica um efeito e fala que ficou show de bola. Uma vez ela pronta, eu posso até trazer mais relevo. Como é que eu faço isso? Ctrl J, eu duplico essa imagem. Aplico um filtro aqui, chamado Stylize Emboss. O que o Emboss faz? Ele aplica um relevo. Posso definir a intensidade desse relevo, mais forte, mais fraco, posso fazer altura, inclinação, tudo certinho. No que eu dou OK, eu tenho agora o Emboss desse cara. Eu vou trocar o Blend Mode para Overlay, a parte que é cinza fica transparente e eu tenho um volume interessante sendo aplicado, como se a imagem ganhasse uma tridimensionalidade diferente. Notem, antes e depois. Ela já está sendo posicionada aqui. Por fim, vou fazer a união desses dois layers. Seleciono os dois, Ctrl E, ele fez a fusão. E se eu quero detalhar ainda mais esse tipo de informação, eu posso pegar a própria ferramenta de dedinho e eu começo a pintar em cima dela. Olha lá, trazendo ainda mais a característica artística. Só que a grande vantagem agora é que ao invés da configuração de um brush, como eu tinha antes, eu estou utilizando o próprio traçado meu. Ou seja, eu vou colocando todas as informações com pressões mais fortes, posso ainda trocar os brushes e aproveitar das novas pontas que eu tenho dentro do Photoshop e colocar traçados diferenciados. Olha como a imagem vai ganhando uma riqueza de detalhe bastante grande. Então você viu aqui que foram 3 estágios diferentes. Eu comecei de que maneira? Primeiro aplicando um efeito simples, que ele poderia ser utilizado tanto de forma corretiva, como no final, como realmente um efeito de contraste, que é aquele que a gente vê na publicidade. Depois eu segui em frente e fiz uma pintura, o que já ficou legal. Depois eu ainda peguei a ferramenta de dedinho e comecei a personalizar ainda mais. E notem, normalmente esse tipo de efeito que é o que eu estou colocando aqui,
ele acaba criando um peso bastante grande. Por quê? Porque ele é uma imagem onde ele está processando uma série de informações ao mesmo tempo. E mesmo assim, eu tenho a Cintiq respondendo super bem. Então eu tenho uma estação de trabalho super portátil, onde eu posso me divertir a beça, onde eu posso utilizar recursos presentes dentro dela, como por exemplo, eu tenho aqui, ó, qual é o setup da minha caneta, qual é o setup desses botões, que são chamados de teclas expressas ou express keys, é onde ela pode ir para o sistema operacional, tirar a configuração, voltar para o Photoshop. Eu posso colocar funções para cada um dos aplicativos que eu trabalho. Ou seja, aqui hoje a gente viu uma dica super interessante e uma novidade que é um produto que vai agradar muita gente. Beleza? É isso, galera. Espero que você tenha gostado da dica de hoje. Espero ver você no Photoshop Conference. Afinal de contas, as inscrições já estão abertas. O evento vai acontecer de 24 a 26 de março. Esse evento está sensacional. Se você não fez a sua inscrição, tá na hora, corre lá. E, claro, para continuar sabendo mais sobre Photoshop, basta me acompanhar no Twitter, Facebook ou no Google Plus e dentro da página do Photopro, que é onde reúne a melhor informação sobre esse aplicativo. Valeu, galera. Até a próxima.